Obrigado a todos vocês, muito obrigado por mais uma vez estarem conosco. Esse hino que acabamos de ouvir, ele tem uma história muito bonita. Ele fala da graça maravilhosa favor imerecido, salvação, graça maravilhosa do Mestre. E eu queria muito que vocês nos dessem o privilégio da atenção para a gente falar hoje sobre salvação, seu DNA e sua identidade. Então, hoje é a terceira parte sobre salvação. O hino diz o seguinte: maravilhosa graça, quão doce é ouvir. Eu tentei ouvir se havia alguém cantando essa música na tradução em português que fosse fidedigna ao texto original, mas eu não encontrei. Maravilhosa graça, quão doce é ouvir, que salvou um desgraçado como eu. Eu, que estava perdido, mas agora fui encontrado. Era cego, agora vejo. Foi a graça que ensinou que meu coração a temer. E a graça meus medos aliviou. Quão preciosa essa graça parecia a hora em que eu criei pela primeira vez. Através de muitos perigos, labutas, armadilhas, eu já me aproximava. E esta graça me trouxe a salvo até agora. E a graça me levará para casa. O Senhor prometeu o bem a mim, sua palavra, minha esperança segura. Ela será meu escudo e porção, enquanto a vida durar. Sim, quando esta carne e coração falharem, e a vida mortal cessar, possuirei dentro o véu uma vida de alegria e paz. A terra logo se dissolverá como neve. O sol deixará de brilhar. Mas Deus, que me chamou aqui embaixo, será para sempre meu. Por que eu trouxe este hino? Eu gosto de história. E esse hino tem como autor desconhecido quem fez a música. Mas a letra, ela foi escrita há mais de 200 anos por um inglês chamado John Newton. John Newton era filho de um pai que era chefe de navios, era da marinha inglesa. E ele foi trabalhar na marinha inglesa e desertou, fugiu, foi capturado e como castigo ele foi enviado
para trabalhar com navios negreiros da América Central. E ele ouviu pela primeira vez a melodia deste hino que ele pôs letra no futuro. Esse hino seria, na verdade, chamado Melodia Escrava. E depois colocaram nesse hino o título de Maravilhosa Graça. John Newton ouvia os negros manietados em seus navios, nos porões, cantando. É engraçado que naquela época era proibido que o escravo verbalizasse o que cantava. Então eles murmuravam. Não haviam letras. A letra quem colocou, repetindo, foi John Newton. Como castigo, ele foi trabalhar nesses navios. E ele fugiu. Paradoxalmente falando, quem curou as feridas dele, as angústias deles, foram exatamente aqueles que ele manietava. Ele volta à Inglaterra. E na Inglaterra ele tem um encontro com um dos grandes avivalistas da época, John Wesley, fundador da Igreja Metodista. E John Wesley disse para ele: não é de Deus a escravidão. E ele ouviu pela primeira vez. A segunda, aliás, porque ele havia lido um livro sobre cristianismo. E pela segunda vez, ele é compactado pela palavra de Deus. E ele se converte. E passa a ser um dos maiores pregadores na Inglaterra. Os escravos não tinham direito, como eu disse, de verbalizar seus cânticos. E a estes só sussurrava. Foram amordaçados por uma lei de brancos que chama de branquitude ou preconceitos. E Jesus Cristo não veio para o branco, para o amarelo, para o vermelho, mamelucos, pardos, caboclos. Ele veio para todos. Deus não faz, nunca fez distinção de pessoas. Está escrito em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a medida de fé, da crença de cada indivíduo. Isso não vem de vós. A salvação ela não é fabricado pelo homem. Psiquiatras, psicólogos, estudiosos, neurocientistas. A salvação é dom de Deus. Ela está em cada ser, em cada indivíduo, indistintamente.
Eu gostaria muito de falar sobre salvação hoje, mexendo no seu DNA, na identidade da salvação. Eu já posso, sem dúvida, adiantar que o DNA da salvação é o amor. Mas não o amor que amordaça, o amor que vigia. Aquele amor que eu tenho a fala. Você só vai ter o ouvido. Eu te amordaço. Eu não quero te ouvir. Eu quero que você me ouça. Isso não é amor. Eu pego meus pensamentos, sentimentos e desejos e coloco nos seus ouvidos que se tornam, na verdade, o seu vaso sanitário e não dou descarga. Porque sou eu quem pago. Sou eu quem faço, sou eu quem grito, sou eu quem tenho força, sou eu quem mando, sou eu que sou o patrão, eu que sou mãe, eu que sou pai, eu que sou isto, eu. Isso não é amor. Amor que amordaça não é amor. Amor é direito de ir e vir. Embora isso é muito aplicado na ONU. É impossível nós darmos esta aula hoje sem uma excelente história. Daí a história do inglês John Newton. Graça maravilhosa. Ninguém pode nos amordaçar. Aliás, a história do mestre, em tudo que dizia ou ensinava, sempre havia histórias em formas curtas de parábolas. Olha o que está escrito em Mateus 13, 10 a 11. E aproximando-se os discípulos, disseram-lhe: por que lhes fala por parábolas? E Jesus respondendo lhes disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado conhecer. Mas Deus não faz acepção de pessoas. Neste caso aqui, sim. Existem, nesses dois textos que eu li, dois pronomes. Vós e eles. A vós, sim, é permitido conhecer os mistérios do reino. A eles, não. Mas quem são vós? Quem são eles? Nesse texto de Mateus 13. Quem nos responde isto é o escritor aos Hebreus 5, 13 e 14. Abre aspas. Ora, aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm, pela prática, as faculdades exercitadas para discernir tanto bem
ou o mal. Aqui temos também duas categorias: meninos e adultos, os tratados com leite e aqueles que usam alimentos sólidos. Imagine, nós podemos até falar aqui medidas. A medida de varão aqui na terra, em busca da perfeição. Podemos usar uma criança. Ela nasce toda dependente. Embora respirando com seus pulmões, alimentando agora com a sua boca, ouvindo com seus ouvidos, vendo com seus olhos, falando com a sua boca. Mas o tempo a fará crescer. O que come, o que dorme, o que bebe, lhe dará uma estrutura física. E o tempo vai se incumbindo disso. E isso é muito claro em Lucas 2, que Jesus crescia em graça, estrutura e crescimento. Jesus diz aqui: a vós eu posso abrir um pouco a verdade, a eles eu não posso. Esse a eles se referiam à religião judaica, se referia à religião judaica. A vós, os que estão perto de mim, embora fossem homeopaticamente aplicadas a eles, a verdade do Evangelho. As pessoas crescem, mas não quer dizer que ela se desenvolveu psiquicamente. Elas têm suas crenças, ela tem suas predileções, ela tem os seus interesses, os seus desejos, os seus sentimentos, os seus pensamentos. E navegam nesses mares de convicções, de incertezas, até morrer. Porque o segundo corpo, que é o psique, que é o almático, absolve, através dos seus sentidos, crenças, mentiras, ideologias, costumes, idolatrias. Então continuam, como diz o escritor aos Hebreus, meninos na fé, que são tratados com leite, porque o alimento sólido não são para aqueles que são inexperientes na palavra da justiça, porque são crianças, então tem que ser tratados como criança. Precisa de dança, precisa de cânticos, precisa de profecias, precisa de uma série de coisas. Mas quando o DNA é descoberto no indivíduo, o DNA da salvação, havendo profecias e todos os demais dons, a chegada do amor cessa com todas essas coisas primárias ou de crianças. Mas o alimento sólido é para os adultos.
os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto bem quanto mal. O meu trabalho não é um trabalho fácil, porque eu mexo com adultos, com a psique, muito crianças. É como aquela música da Vanusa. Se preocupando com tantas coisas pequeninas. Eu, quando falei que Jesus Cristo sempre contou histórias curtas, parábolas curtas, trazendo a mensagem do Evangelho para atingir o seu lado escuro, o lado escuro da sua psique. Vamos para o primeiro ponto de nossa aula hoje, porque eu queria dizer, para quem não me conhece, que eu não tenho o dom de pastorear. Eu não tenho o dom de pregador, para pregar. Eu sou aquele, e nem de procriar. Eu não sou aquele que arranca as pessoas, que vou parir pessoas. Eu sou aquele que cuido de alimentação. Esse é o meu trabalho. Eu estou sempre na cozinha, trazendo o melhor que eu posso, que eu sei, que eu conheço, que é me revelado para cada um de vocês. Não faço tardalhaços. Eu não gosto de pregar na emoção. Eu gosto muito da sua razão. E que a sua emoção seja impactada pela verdade. Salvação tem seu DNA, em sua identidade. Por exemplo, John Newton, quando pegou essa música, que apenas ele ouviu tantas vezes, nos calabouços dos navios negreiros, isso provocou a ele. Quando ele colocou essa letra, ele já tinha estado com John Wesley. O DNA, a identidade dele já tinha sido definida. Não era identidade de criança. Salvação tem seu DNA em sua identidade. A sua identidade salvífica, ela tem a identidade ou DNA chamada amor, que é o cerne da salvação. É fácil. Dá uma olhadinha na sua vida diária com seu filho. Ou com quem você convive. Bem, quando falamos em finitude, o que é finito, nós não falamos de identidade, nós falamos de entidade. Muito diferente dessas pregadas por aí.
ou personas. E como nós somos vestidos todos os dias de personas diferentes. Eu tenho uma persona quando eu estou em casa, eu tenho uma persona quando eu trato com cliente, eu tenho uma persona quando eu trato com filho, eu tenho uma persona quando eu trato com marido, com esposa, eu tenho uma persona quando eu trato com o patrão, eu trato como patrão. E eu falei há pouco tempo, em uma de nossas lives, se você ao chegar em casa, não tira o seu uniforme de médico, a sua farda de polícia, e volta a ser quem você é, a origem. O grande problema é saber aonde é seu porto, qual é a sua identidade. São muitas que não caberiam em seus guardas-roupas. São tantas personas políticas que se tornam nossas vestes sazonais. Então, temos um tempo finito, mas também temos um tempo infinito, passageiro e eterno. Como é que isso funciona? Como? Eu queria muito que você se desarmasse. Eu gostaria muito que você abrisse seu coração e fizesse uma pergunta. Estou amordaçado? Sou eu que amordaço? Que tipo de amor eu tenho? Que tipo de amor eu recebo? Então existe o que nós podemos chamar de salvação temporária e salvação eterna? Sim. Os administradores mexem com as temporais, desde que essas sejam caminhos para as eternas. Qual o comprometimento de seu DNA? Amor com a sua identidade. Porque é na sua identidade que o DNA da salvação transparece. É demonstrado como espelho. Salvação? Como é que eu descubro? A salvação me dá autonomia. Eu, várias vezes, fui e sou criticado. Amigos muito unidos a mim, sem saberem, gostariam muito de amordaçar. De me amordaçar. Não faz muito tempo que alguém disse: ele não vai conseguir muito nada, não vai conseguir nada nas lives, ele é difícil de ser engolido, ele é difícil de se conviver. Mas eu tenho autonomia. Eu tenho liberdade. Não existe no salvo, em quem tem o DNA como espelho, refletindo o amor, espírito de covardia.
Nem sempre, aliás, quase nunca se diz sim para a criança. É sempre não. Por isso o texto, tua vara e teu cajado me consolam. Tem que levar ali, porque não sabem. E isso é explícito em Estevão e explícito em Jesus. Perdoa-os, Pai, porque não sabem o que fazem e continuam sendo perdoados e não recebendo perdão porque não querem e não sabem o que fazem. Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia. Essa identidade nós a usamos somente para resolver problemas humanos, naturais, e logo relegamos a um canto escuro qualquer, repetindo, de nossa psique. Nós somos muito covardes quando dizemos que temos, quando dizemos que aqui em casa quem manda sou eu. Aqui em casa quem dá as diretrizes sou eu. Eu tenho isto. Mas eu sempre me inclino. Não é certo. O amor é o DNA ou a identidade do salvo. E isso me tem chamado muita atenção nesses dias de pandemia, de quarentena. Eu dizia para a Jéssica hoje de manhã, eu não tenho depressão, porque eu tenho os meus dias ocupados, eu leio, eu busco, eu sondo, eu trago para mim informações, e a minha salvação, ou a salvação, ou o DNA da salvação, que o amor, ele é dinâmico. E como eu disse, eu não trato ninguém como se fosse pastor, que eu não sei pastorear. Eu ensino, nem sempre se dá ao doente ou à criança aquilo que ele quer comer. Por exemplo, as crianças engordam porque comem muito doce, porcarias. Eu não sou uma pessoa muito simpática. O amor é o DNA ou a identidade do salvo. Como é que eu sei disso? O mestre deixa uma característica importantíssima desse DNA. Eu já ouvi alguém dizer que desculpa, se toda a escritura fosse extinta, mas que ficasse somente as bem-aventuranças, ali estaria o evangelho, ali estaria o amor. Então o mestre nos deixa as bem-aventuranças como a primeira visão daqueles que teriam a sua mente, a mente de Cristo. Está lá em capítulo 5 de Mateus. Segundo, Paulo descreve o DNA ou a identidade de maneira única.
quando escreve em 1 Coríntios 13, 14 a 8, que eu faço questão de ler para vocês. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. O amor não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não folga com injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. O amor nunca falha. Mesmo havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerão. Olha o que o amor faz. Me deixa de ser criança. Me faz ser adulto. A nossa live, como o domingo passado, vai ser curta. Não quero cansar vocês. Identidade. 2 pontos. Eu faço uma pergunta. Como que eu e você me identifico? Com quê? O que durante o dia inteiro você anda identificado? Com as coisas da salvação perene, tá certo. Isso é normal. Mas isso afasta por completo o que é eterno. Te corta o elo. E você só vem reconquistar esse elo aos domingos, ou nos templos, nos cânticos e danças, ou em leitura bíblica, porque Bíblia não é livro para se ler, para estudar. Com que você se identifica? Tendo prazer, comunhão, felicidade, etc. Notos e sussurros de sua alma amordaçada. Você tem ouvido? Você está manietado, amordaçado por emprego, por ideologias, por crenças, anomalias próprios de entidade que a nossa mente cria. Você está cheio de esperanças sem fundamento, sem base. Você está esperando em quem? E em quê? Voltando a Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Qual o tempo que o nosso espírito, há quanto tempo seu espírito, meu espírito, não testemunha com o Espírito de Deus? Se somos feitos imagem e semelhança de Deus. O seu identificar está só nessa esfera
humana. Segundo Paulo, se assim for, somos mais do que miseráveis. Como cristãos, precisamos viver o exercício do caráter e divindade de Deus, daquele que representamos aqui na terra. Aqueles que têm o ID, a missão de pregar, pastorear, doutrinar, e eu não vejo isso nas TVs. Eu vejo pessoas regando seu ego, cantando, tocando. Não que isso não seja justo. Tanto é que eu usei uma música na preliminar. Olha aqui. Independente do que você seja, se você use droga, cocaína, maconha, LSD, qualquer psicotrópico, você foi criado reto. O mestre veio nos resgatar, ou resgatar nossa identidade transformada temporariamente e em entidades. Tirando-nos do meio destas identidades, personas, e trazendo à tona a identidade dele, que está no caráter e na divindade, imagem e semelhança aqui no meu espírito. Entidade, o que é que eu chamo de entidade? Elas nos enchem de arroubos, tornam nossas coisas, nossos ídolos, nos afasta da verdade criadora, alocando em nossas mentes exatamente no campo emocional, tornando nossos pensamentos, sentimentos e desejos subjugados à ideia da vida finita. Finita. Que nossas mentes trabalhem com os pensamentos, sentimentos e desejos, mas que saibamos administrar este campo emocional que, neste presente século, tem vantagem avassaladora exatamente naquelas que não tiveram o privilégio de nascerem de novo. Um abraço a todos vocês. Até a próxima.